muito boa tarde a todos. Eu sou o Vitor Irajá e atualizo para você agora as últimas notícias desse sábado, dia 4 de outubro. E o Ministério da Saúde está reforçando o estoque de antídotos contra a intoxicação por metanol aqui no país. Quem traz informações para a gente, direto de Brasília, é a nossa repórter Luciana Amaral. Muito boa tarde, Luciana. Que estratégia e quantas doses desse antídoto devem ser importadas pelo governo federal? Seja muito bem-vinda. Oi, Irajá, muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui nesta tarde de sábado na CNN. O Ministério da Saúde está reforçando os estoques, disse que fechou a compra de 2.500 unidades de Fomepizol e mais 12 mil ampolas de etanol farmacêutico. Ambas as substâncias são usadas como antídotos para os casos de intoxicação por metanol. A intenção, então, é fortalecer os estoques do SUS em todo o país. As novas ampolas de etanol vão se somar às mais de 4.300 unidades que já foram entregues. E o envio dessas primeiras remessas de etanol começou neste sábado para 4 estados: Bahia, Pernambuco, Paraná e Mato Grosso do Sul, além daqui do Distrito Federal. A previsão é que esses antídotos estejam disponíveis até o final da próxima semana. O Fomepizol, que é um pouco mais moderno do que o etanol farmacêutico, mas ambos indicados, então, para esses casos de intoxicação. E olha, o governo até reforçou que o médico não vai precisar esperar o resultado dos exames laboratoriais para já então administrar essas substâncias, esses antídotos aos pacientes que estejam precisando. Quem falou mais sobre essas compras hoje de manhã em Teresina, no Piauí, foi o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Vamos ver. Nós já tínhamos adquirido 4.300 ampolas do etanol farmacêutico para ter um estoque estratégico para os hospitais universitários federais espalhados no Brasil, que podem fornecer na medida que qualquer serviço do SUS solicite o etanol farmacêutico. Nós adquirimos mais 12 mil ampolas. Nós vamos fazer uma distribuição para os centros de referência de toxicologia espalhados no país. Teremos aqui no Brasil, além do etanol farmacêutico, que já está garantindo o tratamento dessas pessoas, teremos também aqui no Brasil, ao longo da próxima semana, chega ao Brasil o Fomepizol, 2.500 tratamentos já adquiridos pelo Ministério da Saúde, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde. Olha, a Unesp criou um teste que identifica adulterações por metanol em bebidas alcoólicas e destiladas. O método é mais barato e mais rápido do que os disponíveis atualmente. O procedimento leva cerca de 15 minutos para bebidas alcoólicas e 25 minutos para combustíveis. O teste consiste na adição de um sal à amostra e depois de um ácido que gera uma mudança na cor na solução. A coloração final permite classificar o teor de metanol de forma visual. Verde significa que quase nenhuma quantidade da substância foi identificada, enquanto que a cor azul marinho representa de 50% a 100% de metanol no líquido. E o rapper Hungria, que está internado desde quinta-feira em Brasília com suspeita de ingerir bebida adulterada, teve o procedimento de hemodiálise suspenso. De acordo com o último boletim médico, o cantor segue na UTI sem previsão de alta. Ele foi internado com sintomas compatíveis com intoxicação por metanol, mas a Polícia Civil do Distrito Federal informou que não foi encontrada a presença dessa substância nas bebidas analisadas. Na quinta-feira, o cantor chegou ao hospital com dores de cabeça, vômitos e visão turva e foi submetido à hemodiálise. E o ex-presidente Jair Bolsonaro completa hoje 2 meses em prisão domiciliar. Essa medida foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 4 de agosto, pelo descumprimento de medidas cautelares na investigação que apura a atuação do ex-presidente, também do deputado federal Eduardo Bolsonaro, contra a soberania nacional nos Estados Unidos. Com a prisão, Jair Bolsonaro foi proibido de usar redes sociais e de receber visitas sem autorização do Supremo Tribunal Federal, com exceção dos filhos e também dos seus advogados. Nesse período, o ex-presidente foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão por plano de golpe de Estado. E aliados que estiveram com Jair Bolsonaro disseram à CNN que o ex-presidente admitiu apoiar a candidatura do governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à presidência da República, mas avaliou que seria melhor para os dois
que esse anúncio fosse feito somente em fevereiro do ano que vem. Essa é uma apuração do nosso analista Pedro Venceslau. Segundo essas fontes ouvidas pelo Pedro, Bolsonaro sinalizou que quer a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro como vice na chapa de Tarcísio. Pelo plano de voo do Partido Liberal, o PL, o governador seguiria concentrado aqui em São Paulo até o ano que vem para fazer entregas importantes e também evitar o desgaste de ser criticado por priorizar um projeto nacional. Mas esse movimento ele não está alinhado com o Centrão, que quer definir o nome da direita no máximo até dezembro desse ano e se aproxima do governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD. Enquanto a oposição discute a estrutura dos palanques para a eleição presidencial de 2026, o presidente Lula já esboça sua plataforma eleitoral, mais uma apuração do nosso Pedro Venceslau. O petista vai entrar em campo com um combo de legados, bandeiras e propostas. A defesa da soberania vai ser enfática e há no PT e no governo quem diga que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 vai ser o plano real do Lula 3, o fim da escala 6x1. E a tarifa zero dos ônibus também vão ser grandes apostas desse programa. Já na direita, o clima nesse momento é de apreensão. Em condições normais, o candidato do Centrão já estaria encaminhado e em campo. Mas essa posição irredutível de Jair Bolsonaro de não admitir o cenário de inelegibilidade deixa os partidos paralisados nessas discussões. E depois da aprovação de forma unânime na Câmara dos Deputados, os senadores estudam ampliar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$10.000 por mês. Apesar de eventuais mudanças no texto, a perspectiva é de uma aprovação com facilidade daquele texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O senador Renan Calheiros, do MDB, é cotado para assumir a relatoria do projeto na Casa. Ele que é rival histórico de Arthur Lira, relator do projeto na Câmara. A projeção do governo é de que 16 milhões de pessoas sejam beneficiadas pela isenção, que foi uma proposta de campanha, uma promessa de campanha do presidente Lula. Se aprovada no Senado até o fim do ano, essa medida passa a valer a partir do ano que vem. E o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falou hoje sobre o tarifaço de Donald Trump. Ele disse que tem conversado com o governo norte-americano e que as coisas estão caminhando. Palavras do vice-presidente. Apesar disso, ele evitou dar uma data para que a reunião entre Lula e Donald Trump de fato aconteça. O encontro do presidente Lula com o presidente Trump em Nova York foi importante, foi um primeiro passo importante e nós temos muita convicção de que teremos próximos passos aí. Eu tenho conversado já desde o início, com o secretário Howard Lutnick e também conversei com o USTR, embaixador Grier. Conversas boas, positivas, vamos aguardar que as coisas estão caminhando. Tem nova conversa marcada? Não, ainda não. Fala agora sobre o shutdown nos Estados Unidos, porque a paralisação do governo norte-americano entrou no seu 4º dia. O Senado rejeitou ontem tanto a proposta feita pelos republicanos para restaurar o financiamento do governo, quanto a alternativa apresentada também pelo Partido Democrata. Com isso, os congressistas deixaram Washington para o final de semana sem acordo e as discussões só vão ser retomadas na segunda-feira. Se essa paralisação se estender além disso, vai ser a 4ª mais longa da história. Diante desse impasse, o presidente Donald Trump congelou recursos de cidades democratas para pressionar o partido opositor. E o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está avaliando emitir uma moeda comemorativa de $1 com o rosto de Donald Trump. Essa edição seria em homenagem aos 250 anos dos Estados Unidos, que se completam em 2026. E nos primeiros rascunhos, Trump aparece de perfil na parte da frente da moeda, com inscrições como Liberdade, Nós Confiamos em Deus e as datas de 1776 e 2026. No verso, há uma cena que retrata Donald Trump erguendo o punho depois daquela tentativa de assassinato em Butler, na Pensilvânia, ao lado de uma bandeira americana com a frase luta, luta, luta. Só que existe uma lei nos Estados Unidos que proíbe a colocação da imagem de presidentes, estejam eles vivos ou mortos, há menos de 2 anos, em moedas, uma regra que pode inviabilizar o uso do rosto de Donald Trump na moeda de $1 nos Estados Unidos. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falou hoje sobre o plano de paz para a faixa de Gaza. Ele disse esperar que todos os reféns sejam liberados nos próximos dias, enquanto tropas israelenses continuam posicionadas em Gaza. Mas a proposta de cessar-fogo enfrenta a resistência de ministros da ultradireita que ameaçam deixar o governo de Israel. Apesar das pressões internas,
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Israel concordou com uma linha de retirada. Trump disse que, se o Hamas aceitar, o cessar-fogo deve começar imediatamente. Enquanto isso, os ataques israelenses deixaram pelo menos 36 mortos desde ontem. E o sábado foi marcado por protestos pró-Palestina em várias cidades europeias. Em Londres, manifestantes foram presos, inclusive. Pelo menos 6 participantes desse ato foram detidos depois de exibirem uma faixa em favor do grupo Ação Palestina, que foi designado como terrorista pelas autoridades britânicas no mês de julho. A polícia tentou convencer sem sucesso os organizadores a cancelarem esse protesto por causa do ataque, que deixou 2 mortos em uma sinagoga em Manchester na última quinta-feira. Hoje, centenas de pessoas se reuniram na Praça de Trafalgar, que é uma das mais famosas da capital britânica. Em Barcelona, um outro ato pró-Palestina reuniu milhares de manifestantes contrários à violência na faixa de Gaza. O grupo alega que há um genocídio acontecendo contra os palestinos. Uma enorme bandeira da Palestina foi exibida pela multidão na cidade espanhola. As autoridades afirmam que cerca de 50 mil pessoas estavam presentes. Outras cidades europeias, como Paris e Roma, também registraram manifestações. Israel deportou o primeiro dos 15 brasileiros detidos em uma flotilha que tentava levar ajuda humanitária à faixa de Gaza. Essa informação foi divulgada pela Global Summit Flotilha, que é responsável pela iniciativa. Segundo a organização, o professor de Educação Física e militante do PSOL, Nicolas Calabrese, foi deportado para a Turquia. Ainda não há informações sobre o retorno dele ao Brasil. Ainda segundo esse comunicado, outros 4 brasileiros iniciaram uma greve de fome como forma de protesto. A assessoria da deputada federal Luziane Lins disse que a parlamentar continua detida pelas autoridades de Israel. Ela teria se negado a assinar um documento de deportação acelerada por considerar essa medida abusiva. A CNN entrou em contato com o Itamaraty, que ainda não se posicionou e, claro, o espaço segue aberto. Quando a gente fala sobre esporte, isso porque George Russell, da Mercedes, surpreendeu e vai largar na pole position no Grande Prêmio de Singapura da Fórmula 1 nesse domingo. O inglês vai largar na primeira posição pela 7ª vez na carreira. Max Verstappen, da Red Bull, e Oscar Piastri, da McLaren, fecham o top 3. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, ganhou 2 posições com a desclassificação da Williams e vai largar em 14º lugar. No futebol, a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro promete já agitar esse sábado. São 4 jogos. Hoje, começando pelo duelo entre Fluminense e Atlético Mineiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Também tem Red Bull, Bragantino e Grêmio, que acontece no estádio Cícero Souza Marques, no interior paulista. Internacional e Botafogo se enfrentam no Beira-Rio, em Porto Alegre. E um pouco mais tarde, na Neoquímica Arena, às 9 horas da noite, temos Corinthians e Mirassol. Essas foram as principais notícias do momento. A gente volta ao longo da nossa programação trazendo mais atualizações para você. Eu espero você. Até mais.